Quero desejar a todos uma boa noite. Como é bom estar aqui, nesse lugar tão especial, repleto de tantas pessoas bonitas aqui, viu? Seja muito bem-vindo, é muito bom estar com você aqui. Está começando esta série muito especial, a série Contador de Histórias. Esta série é uma série baseada em algumas das muitas histórias que Jesus contou. E em cada domingo nós estaremos aqui a partir das 19 horas em mais um episódio dessa série. São ao todo 7 episódios. Então não perca, você tem a oportunidade de conhecer mais, de aprender mais sobre a palavra de Deus, e é desejo do Senhor, de um modo muito especial, com certeza falar ao seu coração. Através desses temas, nós estaremos aqui apresentando a palavra do Senhor, que com certeza vem ao meu coração e também ao seu coração, e é bom a gente poder parar um tempo para ouvir, refletir, algo que com certeza vai continuar trabalhando em nossa mente, em nosso coração durante toda a semana, em nossas reflexões e em nossas decisões. Então eu posso dizer para você que é muito bom tê-lo e tê-la conosco aqui. E gostaríamos de dizer para você que essa série foi preparada para você, tá bom? Então em cada noite aqui, tudo que está sendo programado está sendo preparado com muito carinho, muito amor para você. Hoje, como o primeiro tema dessa série, temos como título a caçada. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa caçada. Essa daqui é uma imagem do que seria o SS Central América, que era um navio que tinha saído no ano de 1857 ele tinha saído do Panamá, do porto do Panamá, indo em direção os Estados Unidos, indo em direção exatamente a Nova York. Nesse navio carregava-se uma grande quantidade de ouro. Era justamente um período da guerra, ou melhor, a corrida do ouro, e nessa corrida do ouro, todos esses cofres eram para alimentar os bancos de Nova York. Seria algo assim, simplesmente, economicamente muito viável. Só que aconteceram alguns problemas durante o percurso. Um desses problemas foi um tornado. Ninguém contava com um tornado, e naquela época, com aquela tecnologia, não foi possível conseguir contornar o caminho daquele tornado. E depois de uma violenta tempestade, foi continuada, e infelizmente não somente o ouro se perdeu, cerca de 425 pessoas também vieram a falecer. E foi realmente algo assim muito notável, muito notável. Só que essa descoberta, ou melhor, essa fortuna que ficou no mar por muito tempo, só foi depois descoberta, pode passar por favor, só foi depois descoberta por um engenheiro, esse homem aqui. Esse engenheiro, ele foi responsável, o nome dele é Thomas Thompson. Ele foi o responsável por encontrar essa fortuna. Ele fez vários estudos, pesquisou bastante, e ele conseguiu convencer mais de 160 investidores a realmente assim investirem em tecnologia pesada mesmo. E na década de 80 ele começou esse movimento todo para poder encontrar essa grande fortuna que estava a mais de 2.000 metros de profundidade. Pois bem, pode passar por favor. Ele encontrou e com uma equipe muito restrita conseguiu encontrar muito desse ouro, muito mesmo. E interessante que o processo de descoberta e trazendo esse ouro para a superfície demorou algum tempo. Só que este homem percebeu que era tanto ouro, que na verdade aquele segredo estava
com ele ninguém precisava saber, ninguém deveria saber, ele queria ficar com o segredo para ele, e deu um bolo nos mais de 160 investidores que tinham depositado uma enorme quantia para conseguir, através dessa caçada ao ouro, conseguir descobrir esse ouro perdido. Ele, em 2012, foi dado como foragido e começou a caçada pelo FBI, e ele foi preso alguns anos depois, em 2015, e condenado também. Ele passou um bom tempo na cadeia, e desde então ele tem estado, por causa dos processos judiciais, tem estado preso, e com uma quantia enorme sendo ali cobrada dele, por causa de multas diárias, né? Essas multas diárias, ele está já devendo uma quantia enorme, mas não contou até hoje. Alegou inclusive ter um tipo de problema mental, um problema de esquecimento, e disse para o juiz e para as pessoas ali presentes no julgamento que ele estava sofrendo de um problema que o fazia esquecer, e esse problema ele impedia que ele pudesse dizer onde estava o ouro. Onde estava o ouro? O fato é que o tempo passou, e na verdade o que se tem hoje é aquilo que se conseguiu extrair dele. Pode passar a última imagem. Aqui é uma imagem de um outdoor nos Estados Unidos, na época, quando estava procurando ele. Pode passar. E através dessa imagem a gente pode perceber que coisa linda é o ouro, né? Que bênção, que bacana isso. Interessante olhar isso, olhar para essa caçada ao ouro, a gente vê, pode tirar por favor, a gente vê algo assim de muito especial, de muito interessante. A gente tem uma coisa de valorar as coisas, damos um determinado valor a determinadas coisas, e outras coisas a gente não dá valor, a gente não reconhece como algo extremamente importante. Tem um pensamento de uma escritora norte-americana que eu creio que é inspirada por Deus, Ellen White. Ela diz assim: o descobridor do tesouro no campo estava disposto a privar-se de tudo quanto possuía, disposto a empenhar-se em trabalho árduo para alcançar as riquezas encobertas. E eu quero ler a respeito disso. Abra por favor comigo agora Mateus no capítulo 13, versículo 44. Abra comigo por favor. Você deve ter recebido uma Bíblia para você poder acompanhar. Se tiver alguém aqui sem Bíblia e quiser acompanhar a passagem na Bíblia, é só levantar sua mão, nós podemos fazer chegar uma Bíblia até você. Mateus capítulo 13, versículo 44. A palavra de Deus nos diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, achando o homem, escondeu novamente. Então, em sua alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Uau! Em um verso, Jesus conta uma história simplesmente extraordinária. Alguém encontrou um campo que estava perdido, ninguém dava valor. Não estava sendo construído nada, não estava sendo feito nada, ninguém morava naquele lugar. Aquele lote, grande ou pequeno, não tinha ninguém que tivesse interesse por ele. Mas de repente, em um dia, alguém decidiu escavar aquele lugar e conseguiu descobrir algo simplesmente impressionante. Julgou ser algo tão importante, mas tão importante, que disse: nada do que eu tenho é mais valioso do que possuir este campo, por causa daquilo que aquele campo tem. E simplesmente decidiu vender tudo, se desfazer de tudo que tinha, mas tudo mesmo, para poder possuir aquele local, aquele lugar. Porque dentro daquele lugar, escondido ali, debaixo de toda aquela terra, estava simplesmente um tesouro
valiosíssimo. Interessante notar isso, porque a gente percebe algo muito interessante. Apesar de muitas pessoas verem as coisas religiosas como admiráveis, e outras veem as coisas religiosas como algo assim distante de sua vida, de sua realidade, nós percebemos que as coisas religiosas, as coisas espirituais, elas são coisas preciosíssimas, brilham os olhos. As pessoas vêm, por exemplo, à igreja porque elas entendem que uma palavra de esperança vai sair dos lábios de alguém através de uma canção, através de um bom dia, através de um aperto de mão, uma conversa informal ou quem sabe da palavra aberta. E elas sabem que bênção é esse momento para as suas vidas. É interessante isso. Só que a gente percebe que, apesar de haver um peso tão interessante e tão assim grande que damos para este ambiente ou este espaço, este momento, geralmente quando colocamos em prioridade em nossa vida, colocamos outras coisas em detrimento de descobertas espirituais, de descobertas de nossa fé, de nossa crença. E ao notar isso, ao perceber isso, muitas vezes damos mais valor, resolvemos que damos mais valor a, por exemplo, relacionamentos, atividades profissionais, do que de fato algo muito mais valioso, um real tesouro para a nossa vida. Importante lembrar uma coisa muito imprescindível, algo especial para nós. Por mais que busquemos essas coisas, elas não nos preenchem. Passa um tempo, traz uma alegria, mas ainda fica um vazio. Você ganha o mundo todo, mas esse vazio ainda fica, e a saudade por estar, por exemplo, num ambiente como esse, vivendo a experiência em um lugar como esse, é real. A saudade é real. Já sentiu saudade de coisas boas? É bom sentir saudade, mas melhor ainda é quando a gente mata a saudade. Quando a gente tem a oportunidade de dizer assim: pronto, não tenho mais saudade porque eu já estou realizando aquilo que eu tinha saudade. Interessante notar isso, porque para Jesus, o campo que na história é contado, representa a palavra de Deus. Este livro de 66 coleções aqui, esta coleção que registra tantas histórias, e na verdade algo mais precioso ainda para o ser humano, o tesouro que contém dentro dele. Quem? Jesus. Aquilo de mais importante o ser humano só consegue conhecer se ele de fato abrir e gastar tempo, passar tempo para poder conhecer e conhecer profundamente. Importante notar que neste mundo, em meio a tantas luzes, nada consegue ofuscar o brilho da palavra de Deus. Pode ser que por um tempo o ser humano feche os seus olhos, tape os seus ouvidos e não dê ligança aos apelos e os reclamos de Deus. Mas a palavra de Deus continua sendo viva e eficaz, servindo para avós, servindo para pais e servindo para netos. A palavra de Deus traz norte a qualquer relacionamento, seja ele de amizade, seja um namoro, seja um casamento, para qualquer educação de filhos. A palavra de Deus, ela tem a pretensão de deixar o ser humano perfeito, ou seja, maduro, vivido, a ponto de saber como proceder. Mas você sabe, e eu sei, que muitas pessoas não julgam assim.
Elas olham para a palavra de Deus e veem um emaranhado de proibições. Olham para a palavra de Deus e pensam que de fato a palavra de Deus fala de coisas muito distantes de sua realidade. E aí muitas vezes sentem tristeza. Conseguem ler, mas não conseguem entender. Conseguem ali passar um tempo refletindo, mas não passam de uma simples reflexão. Interessante a respeito disso, porque no livro de 2 Coríntios, eu quero convidar você a abrir, por favor, no capítulo 4, versículo 3 e versículo 4, diz algo muito interessante a respeito do tesouro que podemos encontrar. Olha que coisa interessante, diz assim, 2 Coríntios 4, versículo 3 e versículo 4. Diz assim: mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Interessante isso. As pessoas olham para a palavra de Deus e elas não conseguem perceber as riquezas da palavra de Deus. Elas não creem, e é interessante isso. Vivemos em um período onde, por exemplo, as teorias iluministas trouxeram para o ser humano uma descrença com respeito ao transcendente, uma descrença com respeito ao absoluto, fazendo com que o ser humano iguale estar diante da palavra de Deus, como está talvez diante de uma orientação médica, com todo respeito aos médicos, mas não se compara, não se compara. Interessante notar sobre a bênção que a palavra de Deus pode gerar na vida do ser humano, que Jesus chega a contar esse resultado através da parábola das sementes e do semeador. Você conhece, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. A palavra de Deus, a semente, chegou ao coração desta pessoa. A palavra de Deus, a semente, conseguiu alcançar o coração dela, mas uma parte caiu à beira do caminho, não foi completamente absorvida, ficou na superficialidade. Veio as aves e levaram esta palavra e distanciaram esta palavra do terreno. Outra parte caiu, por exemplo, ali entre as pedras, e entre as pedras tinha pouca terra, logo brotou, mas não conseguiu resistir, porque veio o sol, e simplesmente sem profundidade não teve como resistir. Mas outra parte conseguiu brotar, conseguiu crescer e resistir ao sol, mas não conseguiu resistir aos espinhos, porque as ervas daninhas cresceram junto e sufocaram, e não conseguiu dar frutos, apesar de grande, apesar de frondosa, mas não conseguia dar frutos. Mas uma outra parte estava bem favorável, e nessa parte favorável deu frutos assim muito especiais. Esta parábola conta momentos diferentes de nossa trajetória de vida. Em momentos talvez estamos tão vulneráveis à palavra de Deus que o permitimos, em outros momentos não estamos, tudo fica na superficialidade. Aquilo que fala talvez na pregação não passa de um momento assim religioso, de cumprir tabela semanal. Em outro momento a palavra de Deus não faz sentido. Quantas vezes ouvimos a palavra de Deus, mas não nos aprofundamos, e aí vem alguém e coloca uma palavra ácida, e esta palavra ácida faz nos distanciar dos braços do Senhor, porque foram provações que não estávamos profundamente fortes, a fim de resistir a esse momento difícil.
Em outros momentos, nos damos conta de tantas coisas ao nosso redor que não conseguimos dar fruto algum, porque temos tantos afazeres, temos tantas demandas, temos uma vida tão agitada que não conseguimos produzir aquilo pela qual a palavra direcionou seus esforços a nós. E o Senhor tem tanto interesse de que a gente permita dê fruto, cresça, desenvolva, e frutos a 100, 30, 60 por um, ou seja, através de uma só vida, muitas outras são abençoadas, se permitirem serem moldadas pelo Senhor. Tem jeito para todo e qualquer ser humano, mas é necessário crer, Reflexão do tipo, o que faço eu para ser salvo? É algo muito comum, por exemplo, em nossas reflexões. E agora, o que aconteceria se Jesus voltasse hoje? Já que a palavra de Deus fala sobre a sua vinda, se Ele viesse hoje, estaria eu salvo? Como eu posso alcançar esta salvação? A sua palavra nos traz o direcionamento, ela nos guia o caminho, e nós precisamos conhecê-lo. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, a palavra de Deus nos diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Que profundo isso! As coisas espirituais são compreendidas quando eu estou disposto a aceitar o espiritual em minha vida. Deus está tocando no seu coração? Você sentiu o toque de Deus, por exemplo, para vir nessa noite? Percebe que o Senhor está direcionando palavras para você, e você está refletindo sobre sua vida até este momento? Este é o momento que Deus concede, e isso precisa ser entendido de modo espiritual. Não posso comparar a mesma prioridade que eu dou a um tipo de farinha quando eu vou fazer a feira, e priorizar o Senhor e a sua palavra, a sua vontade. E o mundo tem ensinado cada vez mais as pessoas a relativizar, a levar as coisas de qualquer maneira. Percebe que na parábola, na história que Cristo contou, Ele fala de uma alegria tão grande, que foi uma alegria que levou, ou seja, trouxe uma motivação diferente, porque esta alegria, ela é uma alegria real. Quando alguém conhece a Deus e começa a dar espaço para o Senhor, não tem como não ter alegria, uma alegria real, uma alegria profunda, uma alegria simples. Deus tem falado ao seu coração, Ele tem falado ao meu coração, e Ele tem impressionado os nossos corações para que nós tenhamos fé naquilo que nós lemos, naquilo que nós conhecemos. Porque se a sua palavra for lida e não for crida, não passa de nada. Se a sua palavra for lida e for crida, se de fato nós nos colocarmos à disposição do Senhor para que Ele fale ao nosso coração, nós vamos entender a sua vontade, e Ele vai nos ajudar a voltar, Ele vai nos ajudar a redirecionar os nossos caminhos. Olha, ter fé significa achar e aceitar o tesouro do Evangelho com todos os deveres que o mesmo impõe. Quanto custa aquilo que você quer? Você está disposto a pagar o preço? Percebe que tudo aquilo que ele tinha, ele consegue transformar em dinheiro suficiente, em recurso suficiente para adquirir aquilo de inestimável valor?
É porque não se trata naquilo que eu tenho de tão valioso. Não é uma troca de coisas valiosas. É simplesmente, realmente, desfazer-se daquilo que a gente julga valoroso, daquilo que a gente julga importante. Quando a gente entende isso, o importante para a gente não é mais importante. O importante para Deus, o importante na sua palavra, é aquilo que a gente percebe. Isso vale a pena eu gastar, isso vale a pena eu investir, nisso daqui vale a pena eu viver, vale a pena andar na palavra, vale a pena guardar a sua palavra no meu coração. Se eu compreendo os princípios do Senhor, então eu quero conhecer mais ainda a sua palavra, e Ele vem falar ao meu coração. Olha que coisa interessante, em Provérbios 2, versículo 3 até o versículo 5 diz assim: se você clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Eu posso passar um tempão aqui dizendo para você que bênção é caminhar com o Senhor e viver a sua palavra, mas nada será como você fazer a sua própria caminhada. Todos nós precisamos seguir nesta caminhada. Talvez alguns de nós tenham parado essa caminhada com Jesus, esta caminhada com Ele, porque talvez estamos sufocados com tantas coisas, nos sentimos sem forças, ou talvez a nossa vida está tão seca, tão seca, tão sem vida, nossa caminhada espiritual está tão sem vida, que a gente não tem vontade de vir à igreja. Se alguém disser, vai ter festa em tal lugar, a gente aceita a festa e não aceita a igreja. Se alguém convidar para um aniversário, talvez um velório até, a gente diz, vou ao velório e não vou à igreja. Se diz assim, vamos fazer um churrasco em tal lugar, a gente prefere o churrasco e vir à igreja do que vir à igreja. Mas quando a gente descobre e se permite andar na presença de Deus, conhecê-lo, Ele nos dá o norte necessário e direciona a nossa vida de um modo extraordinário. E a gente percebe que valeu a pena, vale a pena e sempre valerá a pena, porque essa experiência é única e pessoal. Deus quer impressionar o teu coração. Na tua caçada, na tua busca pela felicidade, enquanto você aqui viver, Deus quer impressionar a tua vida. Deus quer falar ao teu coração e dizer para você o quanto Ele se importa com você, o quanto Ele se preocupa com você. Interessante, a respeito disso, no capítulo 17, versículo 3 de João, Jesus chega em sua oração a dizer: e a vida eterna é que conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quando a gente conhece a sua palavra, se permite abrir o coração para a sua palavra, a gente conhece Jesus. A gente tem a oportunidade de conhecer Jesus e o perdão que Jesus nos dá, de conhecer Jesus e o amor que Ele nos ensina a ter, de conhecer Jesus e perceber que os nossos erros não são impedimento para termos a salvação, que na verdade o mérito está em Cristo. O que nós temos na verdade participação é nós mesmos, com nossa própria experiência de viver, de caminhar, nossos pecados apresentados diante dele, mas muito melhor é quando nós o conhecemos e percebemos que ele quer cuidar da gente, ele quer nos abraçar, nos ajudar, o Senhor quer nos fortalecer. E quando a gente o conhece,
A gente percebe que esse tesouro vale a pena. E na jornada da nossa vida, enquanto estamos caminhando e vivendo, nós estamos provando se isso é importante ou não. Essa parábola não está se referindo a uma atitude que você toma a partir de agora, mas o processo de uma jornada. Você vai perceber nas histórias de Jesus que quando ele fala reino dos céus, ele está se referindo àquilo que ainda vem. O reino que ele vem, que foi preparar, descrito no capítulo 14 de João. E quando se refere a reino de Deus, ele está se referindo ao que acontece agora, quando eu me entrego a Ele. Por isso o Senhor está dizendo: tudo que você faz hoje, tudo que você decide não priorizar, para priorizar, tudo que você decide deixar, porque você não julga mais importante para você, nem prioridade, e você decide fazer aquilo que for necessário para adquirir a sua palavra, vivendo a sua palavra e conhecendo a Jesus, você não vai ser decepcionado. É a maior aposta de todas, é o maior ganho de todos. Vale a pena conhecer a sua palavra e viver os seus princípios. Está além de qualquer código, está além de qualquer regra, está além de qualquer constituição. A palavra de Deus nos traz o norte, nos mostra quem somos, direciona a nossa vida. Ela nos diz aquilo que de fato nós ganhamos quando nós decidimos viver, quando nós decidimos apostar. E aí deixa eu te dizer uma coisa: Deus quer impressionar o nosso coração, mas a nossa felicidade não vai ser completa se a gente não decidir fazer isso e começar a fazê-lo. A gente pode se emocionar, a gente pode sentir o Espírito Santo de Deus falando ao nosso coração, mas se a gente não pegar a palavra e começar a estudá-la, isso não vai passar de teoria. É necessário gastar tempo com ela, porque não tem tesouro melhor do que Jesus. E é sobre Ele que ela fala, do início ao fim. Sobre Ele que ela ensina, fala que Ele nos ama, fala que Ele veio, fala que Ele morreu, fala que Ele foi para o céu, mas deixou seu Espírito, fala que Ele vai voltar e que Ele está preparando um lugar para mim e para você. A sua palavra nos traz luz. Este tesouro mais que especial precisa ser descoberto e precisa ser conhecido. Há um outro texto de Ellen White que me encanta. Diz assim: ninguém pode esquadrinhar as Escrituras no Espírito de Cristo sem ser recompensado. Vou repetir: ninguém pode esquadrinhar as Escrituras no Espírito de Cristo sem ser recompensado. Gaste tempo com a palavra. Pastor, faz tanto tempo que eu li a Bíblia. Ou então, pastor, eu geralmente leio o livro de Salmos. Tem muitas verdades no livro de Salmos, viu? Mas continue, porque a palavra de Deus diz: toda a Escritura é inspirada por quem? Então é toda. Você pode estudá-la toda. Você pode conhecer mais profundamente. Inclusive, deixa eu lhe dizer, todo sábado pela manhã essa igreja tem uma classe muito especial para você que quer aprender mais sobre a palavra. São várias classes aqui, mas nós temos uma classe que é, por exemplo, para amigos que estão começando a entender a palavra, querem compreender melhor a palavra. Existem outras classes para quem está mais avançado, conhece um pouco mais da palavra, para avançar um pouco mais. Então você pode escolher a classe
e participar. Deus quer falar ao seu coração, que você entenda a palavra e perceba esse tesouro. Ela continua dizendo assim: quando o homem consente em ser instruído como uma criancinha, quando se submete inteiramente a Deus, achará a verdade em sua palavra. Se os homens fossem obedientes, compreenderiam o plano do governo de Deus. Mas como eu posso entender, como eu posso compreender as coisas mais preciosas da palavra? Como eu posso melhor compreender aquilo que a palavra de Deus me diz? Se você gastar tempo com ela, você vai sim compreender melhor. Mas você precisa gastar tempo para que Deus revele. Você precisa orar com fé, dizendo: Senhor, eu vejo, mas não consigo entender. Eu leio, mas nada grava na minha mente. Senhor, eu quero entender melhor. Ajuda-me, Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Ele vai te iluminar a mente, você vai compreender pelo poder dele, amém? Creia nisso. Se você se permitir, Ele vai falar ao teu coração. Ele tem falado ao meu coração. Deus tem impressionado a minha vida muitas vezes com a palavra. Se não fosse a palavra, eu não estaria aqui. Se ela não tivesse chegado ao meu coração, direcionado a minha vida, nem família eu teria. Se a palavra de Deus não tivesse me salvado, eu não estaria aqui diante de você. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela nos traz esperança, porque ela fala de um Jesus que precisamos conhecer. Ele é o maior tesouro que eu e você podemos ter. Ele tem algo mais precioso que eu e você precisamos conhecer. Ele tem os braços certos para todos nós. Ele entende a gente como nem a gente se entende. Ele nos aceita, mesmo a gente muitas vezes não se aceitando. Ele nos acolhe, mesmo quando ninguém está ao nosso lado. Então creia, Jesus se revela a você. Você quer conhecê-lo? Gostaria você de conhecê-lo? Se é o seu desejo, em nome de Jesus, nós vamos ouvir uma música agora, e eu quero orar por você. Se você deseja conhecer o Senhor, eu quero convidar você, para você tomar essa decisão de conhecer o Senhor, e dizer isso em oração. Você vai dizer para Ele, você vai dizer para o Senhor. Quando terminar essa canção, eu vou orar por você, por essa entrega que você fez a Deus. Nessa semana, você vai receber uma ligação, um contato pelo WhatsApp. Alguém vai entrar em contato com você para orar com você, mesmo sendo por telefone, ou quem sabe, se for possível, até presencialmente. Nós estamos em oração por todos vocês que nos acompanham presencialmente e que estão nos acompanhando através do YouTube. Estamos em oração por você, porque desejamos, em nome de Jesus, que a sua vida seja alcançada por aquele que tem procurado você, por aquele que não tem desistido de você e por aquele que não vai desistir até o último dia, não vai desistir de mim e de você. E deixa eu lhe contar uma bênção. Nós teremos a alegria de, no fim dessa série de domingos, são domingos especiais, nós teremos uma linda festa batismal. Pessoas estarão se entregando a Jesus, e eu tenho certeza que Deus está trabalhando em seu coração e continuará a fazer essa obra em sua vida.
Então, vamos orar nesse momento, porque a obra do Espírito Santo já está acontecendo em mim e em você. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como o Senhor é bom, como o Senhor é bom para conosco. Através da Tua palavra, Senhor, compreendemos grandes verdades para a nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos ama, nos aceita. Obrigado porque o Senhor é acessível a todos nós. Independente do quanto conhecemos, independente do quanto temos ou do quanto imaginamos que somos. O Senhor nos ama, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos recebe. E através do conhecimento da Tua palavra, temos a oportunidade de conhecer aquele que a Tua palavra revela, Jesus. E a gente quer conhecê-lo mais profundamente. E quero te pedir, Senhor, que ilumine a mente deste amigo e amiga que tomou a sua decisão e disse para o Senhor em oração enquanto ouvia esta música cantada. Abençoa, Senhor, esta vida, que em nome de Jesus, este amigo e esta amiga corresponda ao Teu chamado. Sinta o Teu abraço constante e se sinta encorajado, encorajada a viver para a Tua glória, a viver segundo a Tua palavra, a Te conhecer e viver em espírito e em verdade. Leva-nos, Senhor, nos Teus braços e nos traz no próximo domingo para a gente continuar sendo abençoado por Ti. Em nome de Jesus, amém, Senhor.